pouca gente se recorda, mas na história da comunicação isso está registrado, o naufrágio do Titanic, ele aconteceu numa madrugada e na manhã seguinte ele já estava sendo relatado nos jornais de Nova York, porque ele havia sido comunicado via telegrama. Telex e o código Morse. Código Morse, o código Morse. Então, havia ferramentas que conectavam o mundo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do A Nossa Voz Cast. Hoje eu tô fazendo assim, questão do cast, porque o convidado de hoje é um cara que gosta, já tentou fazer igual, não conseguiu, mas vai chegar lá. Mas eu tenho a honra hoje de receber um cara aqui muito especial. Ele é como é que eu vou te dizer assim, 880, já ouviu essa expressão? 880? Pois então, ele é um cara que quem gosta, ama. Quem não gosta, odeia. E ele mesmo brinca com isso, né? Os haters. Deixa que agora os haters façam o seu trabalho. E eu vou começar a minha conversa, minha prosa com ele bem por aí. Eu tenho a honra de receber hoje aqui o jornalista, ele que tem um currículo vastíssimo de serviços prestados à comunicação, ao jornalismo, à disseminação de informação. Eu estou falando de Cláudio Moreira. Seja muito bem-vindo, meu irmão. A bem da verdade, um baita jornalista, não? Muito obrigado, olha aí, que honra. A nossa voz nos permite que a gente tente chegar aonde é possível, né? Obrigado, Júnior, pelo convite, é uma honra, privilégio de estar aqui na nave-mãe, né? Na nave-mãe de toda a frota aqui da família, nossa Vozcast, que já inclui aí a Bem da Verdade, o Prosa de Galpão, né? Com outros projetos futuros, buscando sempre esse propósito aí de disseminar informação. Mas sim, é verdade, né? A gente, ao longo da vida, nunca fugiu da polêmica, né? E não porque a polêmica seja a forma mais atrativa de chamar a atenção, né? Acontece que nós vivemos em um ambiente onde não polemizar as coisas interessa a quem já está no comando de tudo, né? No comando das relações socioeconômicas, no comando das relações sociais, no comando das relações políticas, né? A ausência de polêmica na relação, por exemplo, patrão-empregado, interessa a categoria mais forte. A ausência de polêmica no que diz respeito às relações familiares, casamento, interessa a quem não quer resolver conflitos, né? Dr. Brizola, ele dizia que a política sem polêmica é uma arma das elites, né? Levando em conta, claro, que aqui ele está falando de elite no sentido socioeconômico muito acima da nossa estratosfera. Seriam as elites dominantes? As elites dominantes. Não é o sujeito que tem HB20. É a elite da elite do suprassumo do comando de tudo que rege, de fato, a política brasileira. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Tu tá falando da elite verdadeira, não a classe média que aspira a ser elite. Não, exatamente. Porque eis aí uma grande confusão que faz com que no Brasil medidas que visem que a elite pague parte do benefício que ela leva na vida pública brasileira, que essas medidas se tornem impopulares por conta da pressão contrária que é exercida muitas vezes pela classe média subserviente à elite dominante, né? A forma como ela se propaga, podendo-se inclusive se dar ao luxo de não mostrar o seu rosto. Porque os órgãos de imprensa, e nós estamos aqui né? Já trabalhei em diversos, mas os órgãos de imprensa, eu tive agora há pouco, vai sair no programa Bem da Verdade, uma entrevista com a Carol Brum, né? Carolina Brum Corrêa, nossa jornalista, nossa produtora. Jornalista aqui, onde ela falava justamente sobre a realidade do jornalismo do interior e das grandes cidades, que tem, apesar das diferenças estruturais, todos eles são empresas que visam lucro. E vão encontrar o lucro aonde? Nos donos do capital, nos donos do mercado financeiro. Então, isso faz com que a voz da comunidade,
a voz dos organismos sociais encontre muitas vezes restrições para se difundir, para se propalar, porque existe uma opção preferencial, uma opção editorial, inclusive, de organismos da imprensa que preferem ser a voz, não da comunidade, não dos segmentos organizados, não dos movimentos sociais, nem nada disso, nem dos movimentos propriamente ditos patronais, também não, mas a boca do mercado financeiro, que pode, inclusive, não aparecer, se dar ao luxo de não aparecer, de não se identificar, de não aparecer na televisão. Deixa que os agentes políticos, eles se exponham, eles se degradiam, eles apresentam para a população a disputa, enquanto isso eles podem permanecer no comando absoluto de toda a superestrutura do país, sem serem identificados dessa maneira. O comando do país é exercido... Seriam os comandantes das peças do tabuleiro? Das peças do tabuleiro, isso tem em qualquer sociedade. Não é, digamos aqui, fazer o apanágio de nenhuma teoria do caos ou de alguma teoria da conspiração. Em todas as sociedades, você tem as forças que dominam o sistema, as forças que fazem o sistema funcionar, ou seja, que executam o sistema, e aí entram os agentes públicos, a mídia, a universidade, tudo isso é o sistema, né? E no meio disso tudo, as pessoas que sustentam o sistema, né? Mas um pouco isso tem a ver com o que era antes da Revolução Francesa, a estrutura dos 3 estados, né? Dos estados gerais, né? A nobreza, o clero e o povo. Né? Então você tinha a nobreza que comia por todos, o clero que rezava por todos e o povo que trabalhava por todos. Então, o terceiro estado. Até que a democracia foi pensada para que todos tivessem um lugar à mesa, para que todos possam ter o seu espaço, a sua voz dentro do sistema político. Porque é através do sistema político que a gente verdadeiramente pode produzir transformações sem guerras. O sistema político, toda a política, desde Atenas, desde a Grécia, ela foi pensada justamente para evitar que as disputas se resolvessem sempre com sangue, sempre com guerras entre países, ou entre reis, ou entre territórios, ou entre lideranças. Mas que as pessoas reunidas dentro de uma casa, cercadas do conselho, da história, da cultura, enfim, pudessem chegar a construir consensos e melhorias. É disso que se trata, da gestão da polis. E hoje o que nós estamos vendo no âmbito das eleições, das quais se pode falar com muita restrição em função das vedações da Justiça Eleitoral, é justamente isso. É disso que se trata no final das contas, a gestão da polis. Quem é que é mais capaz de conduzir os assuntos da polis do que, trazer outras questões que não atinentes a estes temas centrais? É isso que, na verdade, move o interesse da gente no jornalismo, né? Eu já exerci outras missões na vida, não fui tão bem, digamos assim, tão bem aventurado em algumas delas. Quando eu comecei lá, priscas eras, nos jornais em que tiveram a disfarçatez de me dar uma oportunidade. Pois eu ia aproveitar esse recorte, ainda bem que tu puxou para esse lado, Moreno. Primeiro que eu quero fazer algumas observações. Hoje eu não tô tomando o chimarrão, tradicional chimarrão do nosso episódio. Eu percebi. Fui pro café, porque eu tô hoje aqui imbuído do meu espírito mineiro. Eu vou comer pelas beiradas nessa conversa por aqui. Muito que bem. Tá? E segundo, porque eu quis fazer uma homenagem a ti, nós como 2 bons gremistas. Gostei bastante. Aí eu resolvi pegar minha caneca do Grêmio aqui, presente do meu amigo Betinho, e tô tomando meu cafezinho. Perfeito. Bem a moda mineira. Sabe que a escolha de time de futebol no Rio Grande do Sul não é uma coisa qualquer. Ela é um indicador de personalidade. Será? Ela é um indicador de personalidade. Eu tenho isso pra mim. Tá? Eu tenho isso pra mim. Com muito respeito aos colorados, minha família quase toda, meus irmãos colorados, enfim, né? Eu tenho um filho gremista e um filho colorado,
né? Então eu tenho Tem que Grenal amar, dentro de casa. eu tenho que amar a ambos, né? E entender que, por exemplo, meu filho Vitor, que é colorado, eu tenho que compreender porque ninguém é perfeito, né? Como diria o saudoso Paulo Santana, ser gremista é o sonho delirante de não conseguir na vida ser uma outra coisa. É isso aí, é bem por aí, exatamente. Mas Moreira, tu tava falando que alguns jornais te deram, como é que é, tiveram a desfaçatez de te dar uma oportunidade. Eu não sei o que eles estavam pensando, né? Eu tenho um recorte na minha memória, na época o meu amigo Rodrigo Prado, Grande Rodrigo, um abraço, Rodrigo. ele trabalhava no jornal Correio Gabrielense, ou se não me falha a memória. Não era o nosso jornal do Marcelo Machado? O nosso jornal, exatamente, o nosso jornal. Trabalhava no nosso jornal. Ele também trabalhou no Correio Gabrielense, mas antes do Correio Gabrielense ele trabalhou no nosso jornal. Marcelo Machado. Marcelo Machado. E por algum motivo, eu não me recordo qual, eu e ele a gente precisou ir no jornal Imparcial. Tinha alguma coisa que a gente precisava ajustar lá no jornal Imparcial. E aí chegamos na redação do Jornal Imparcial e lá tava um rapaz que regula de idade comigo, da mesma faixa etária que eu, da mesma geração que eu. Se não me falha a memória, o Ismael. Carlos Ismael, meu irmão. Exatamente, estudava no 15 na época. Isso. E tu também estava lá. E eu lembro que a gente tratou essa questão junto contigo. E eu me recordo que tu era muito rígido com relação à redação do jornal, né? Tu tinha essa rigidez. Depois de longos anos que eu fui descobrir que tu tem formação em letras, então assim, eu puxei isso pela memória e falei, claro, faz total sentido. Por isso que ele era muito rígido com a correção do português, aquela coisa toda. Então, a minha vivência no Imparcial, eu tive a honra de ser graças a um Diga-se de passagem, o jornal mais antigo de São Gabriel. O jornal mais antigo de São Gabriel, um dos mais antigos do Brasil hoje, porque, tristemente, muitos jornais centenários, né, fecharam as portas no Brasil por conta de toda essa mudança da velocidade da internet, ou deixaram de circular em edição impressa, né? Diário Popular de Pelotas e alguns outros. O jornal Correio do Alegrete segue sendo o mais antigo do Correio do Alegrete? Correio do Alegrete segue sendo o mais antigo do Rio Grande do Sul, mas o Imparcial, se eu não me engano, é o 4º ou 5º. Na minha época era o 5º ou 6º. Agora ele é o 4º, se não 3º, jornal mais antigo do Rio Grande do Sul em atividade. Mais de 90 anos de atividade? Sim, 90 anos ele fez em 2000 e... fez agora 2021. 90 anos. Imparcial. Nós estamos falando então de 93, 94 anos de vida. Exatamente. Então, um jornal feito por um engenheiro alagoano que chegou aqui e que acabou... José Sampaio Marques Luz, que acabou assumindo algumas funções importantes de poder, foi secretário de obras, prefeito, depois foi prefeito, né? Uma coisa curiosa. Me corrija se eu não estiver errado, Moreira. Isso, tu é uma enciclopédia ambulante, diga-se de passagem, Cometo né? algumas falhas, mas tento estar sempre atento. Foi na gestão do José Sampaio Marques Luz que o planejamento e a idealização e a execução do bairro Independência foi... Foi na gestão dele e também o bairro 3 de Outubro, que inclusive presta uma homenagem nada sutil ao seu partido, né? Porque o José Sampaio Marques Luz, como nós sabemos, ele era uma das lideranças do velho PTB, do velho Partido Trabalhista Brasileiro. Do Getúlio Vargas. Porque o PTB que veio depois não guarda relação nenhuma com o getulismo. Não guarda nenhuma, e foi extinto, na verdade, né? Hoje existe inclusive um grupo de pessoas no Rio Grande do Sul e no Brasil de ex-pedetistas, ex-brizolistas, que está se organizando para retomar o velho PTB nas bases antigas. Posso chamá-los de PTBistas da Gema? Da Gema. Os verdadeiros. Né? Tem um grupo aí se mobilizando em torno disso, né? E eu tenho uma boa interlocução com essas pessoas. Veja bem que o Sampaio, quando ele assumiu, ele assumiu muito em função da popularidade do governo que havia deixado, que era do intendente, de ter feito um bom trabalho como secretário de obras do intendente Francisco Hermenegildo da Silva, que foi quem assinou e avalizou a construção da prefeitura. Então, o José Sampaio, ele esteve ali participando do projeto da
prefeitura. Do Palácio Do Palácio Plácio de Castro, que completou 100 anos aí agora no ano de 2023. Né? Ele foi inaugurado em 22. Ele foi inaugurado em 1922, um ano interessantíssimo, né? Porque foi o ano foi o ano do centenário da independência do Brasil. Então tinha toda uma questão da comemoração no país todo. Epitácio Pessoa era presidente, tinha toda uma ideia de fazer uma feira internacional, mobilizando gente de todo o país. E havia comemoração no Rio Grande do Sul também. E uma das comemorações foi a inauguração do Palácio da Prefeitura de São Gabriel, que teve várias interrupções, teve engenheiro que abandonou a obra e aí o Sampaio veio e assumiu, teve gente que não suportou as pressões políticas de vereador querendo que o prédio fosse assim, fosse assado, não sei o que, e um monte de gente se meteu na história, né? A velha história da política do interior, como nós bem sabemos, que parece que só muda o endereço, né? E o Sampaio, ele ganhou essa projeção fazendo esse trabalho. E além de ser um empreendedor, um empresário, alguém que teve empresas aqui no município, que acreditou no seu potencial e que depois se tornou prefeito. E o Imparcial foi um jornal que ele criou e que também, sem nenhum tipo de, como é que se diz assim, de receio ou de pudor, fazia a ampla defesa do seu próprio governo. O Imparcial, então, não era bem... Não, o Imparcial, no seu começo, ele era um órgão muito claramente alinhado, né? Lá na sua origem. Muito claramente alinhado ao governo do Marques Luz e tudo mais, e alinhado ao PTBismo, alinhado ao trabalhismo. Na sua vertente, na sua origem, o Imparcial foi isso, né? Depois, claro, ele foi se modernizando e veja bem que ele foi se tornando mais imparcial de fato quando ele sai das mãos do Erasmo Chiapeta. Veja bem como saudoso Erasmo Chiapeta, né? Veja bem como a linhagem trabalhista foi sendo preservada entre os donos do jornal. Do jornal, para as mãos do jornalista e empresário Carlos Vieira Gonçalves, até hoje, né? A quem eu rendo uma homenagem aqui, porque ele... carinhosamente conhecido como Seu Carlinhos. Seu Carlinhos, que viu naquele menino esquisito alguém que podia escrever algumas coisas, que tinha um talento, podia ser aproveitado. Dei muita dor de cabeça pro Seu Carlinhos, né? Fiz ele responder alguns processos. Polêmico desde sempre, Moreira? Desde muito garoto, desde muito garoto. Uma das minhas estreias foi uma charge, né? Os personagens estão vivos, então eu vou suprimi-los, né? Foi uma charge que ilustrava um fato meio pitoresco que havia ocorrido na Câmara de Vereadores, e aí os representados não se sentiram devidamente homenageados, obviamente, e aí, claro, teve muita discussão e tal. Cometi erros também no meio do caminho, fiz algumas reportagens que eventualmente precisei dar outro lado e tudo, e foi um aprendizado na marra, vamos dizer assim. Eu fui aprendendo entre tentativa jornalismo e erro. A pau e corda. A pau e corda. Fui feito a facão, melhor dizendo, e fui me aprimorando, ou, né, conforme o gosto de alguns, piorando ao longo do caminho, ao longo da vivência. Porque, sabe, eu fiz questão de fazer a abertura do nosso episódio, Moreira, mas não sem antes falar do nosso time de parceiros. E fiz questão de fazer a abertura do episódio mencionando justamente isso, né? Que a polêmica é uma coisa inerente da tua personalidade, faz parte da tua característica, né? Do personagem, né? Da personagem Cláudio Moreira, desde sempre, né? Como tu tá relatando para nós. Então por isso eu fiz questão de na abertura falar sobre isso, né? 8 ou 80. Quem gosta ama e quem não gosta odeia. E eu vou abordar justamente isso, como é que tu lida com essa situação, mas não sem antes falar do nosso time de parceiros. Claro. E eu tô mais uma vez falando aqui de Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OABRS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OABRS 54035. Telefone e WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir peças e acessórios para caminhões e veículos pesados. Localizado na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone para contato é o 55-3232-0859.
Mercado do Nelson e da Lide, no bairro Independência, na rua Ceará 774, e também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Ela que nos conecta contigo, leva o nosso conteúdo até a palma da tua mão, na sala da tua casa ou no teu quarto, na tua televisão, no teu computador ou no teu celular. Eu tô falando de New Life Fibra. Eleita no ano de 2023 entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. E tem um detalhe muito importante. A New Life está com promoção na conexão de 500 e 600 mega. O valor da assinatura tem um desconto muito bacana, muito interessante. E não é só isso, hein? Na assinatura de qualquer plano da New Life, tu ganha os 2 primeiros meses inteiramente de graça. Procura os perfis da New Life Fibra nas redes sociais, faz o contato, pede análise de viabilidade, não vai te arrepender. É a conexão que a gente utiliza aqui no estúdio e leva o nosso conteúdo até ti. Além disso, meu amigo e parceiro, o Guido Ávila, do Jornal da Cidade, Compromisso de Bem Informar. Eis o nosso time de parceiros, Moreira. Mas agora eu te pergunto, e pelo tempo de convivência que nós temos, a bem da verdade eu preciso dizer. Né? Diga lá. Eu preciso dizer. Tu me parece conviver bem com essa dicotomia do ame ou odeie, né? E tu até, de uma certa maneira, leva com bom humor essa questão do ódio e do ranço que algumas pessoas podem ter em relação a ti? Na verdade, assim, isso me incomodava logo, isso, não vou dizer que isso seja flores, ou que eu procure isso. Não, pelo menos não intencionalmente. Mas acontece que eu tenho a firme convicção de que, na medida em que você se faz respeitar, não pelo juízo alheio, mas pela forma como você conduz o seu trabalho, você modula a questão do ódio das pessoas, né? Eu, por temperamento, acabo sendo uma pessoa que faz o que não deveria ser feito, ou seja, frequento muito rede social, né? As redes antissociais, como já disse o Pierre Levy, que estudou muito mais do que eu a respeito desse assunto, então eu sempre procuro me referendar de quem tem mais a saber, né? Elas não são, e eu preciso me convencer disso todo dia, não são um ambiente adequado para debate público de qualidade, né? A rede social, principalmente porque elas estão segmentadas, né? Hoje a gente tem uma ilusão assim, eu prefiro o Instagram do que o Facebook. É o mesmo dono. Grupo Meta. Não faz a menor diferença. A verdade é que o que ele fez? Ele habilmente segmentou. O Instagram, ele é como uma espécie de balada VIP, onde você tem que estar numa vibe de otimismo e passando a melhor imagem 24 horas por dia, e o Facebook é a rua do interior onde está passando o carro do ovo, onde está passando o ônibus que vende verdura e a fofoca da vizinhança e tudo ao mesmo tempo. O Facebook é uma grande vila, né? E o Instagram é um condomínio de luxo, né? Uma questão mais estética, né? Condomínio aberto, né? Um condomínio aberto que você pode frequentar, só não mexe nas coisas, mas é um lugar onde você vive muito mais da imagética do que propriamente da narrativa. Facebook ainda se presta à narrativa, o Twitter muito mais, né? Ele não é tão popular quanto, mas, enfim, eu frequento esses meios. E até pela questão da profissão, da comunicação e tudo, a gente eventualmente vai contestar alguns pontos de algumas coisas que estão sendo ditas, né? E aí, eventualmente, quando o argumento falha, se parte para ofensa. Eu procuro não embarcar nessa... Tu sabe, Moreira, tu tá falando da questão das narrativas, né? O Facebook ainda permite isso. E, de fato, a gente percebe muito lá o que o pessoal agora gosta muito de chamar dos textões, né? Isso. E ainda tem muito isso no Facebook. Mas quando eu olho para essa questão das redes sociais, né, e gostei da expressão que tu usou, né, a rede antissocial, e que não é ambiente para um debate mais profundo, para um confronto de ideias, enfim. Sabe que toda vez que eu olho para as redes sociais, eu me recordo de um livro que eu acho que muita gente deve conhecer, que ele foi bem famosinho durante um dado momento, assim, que é As 23 Estratagemas. Te recorda desse livro? Era um livro que a gente comprava, acho, nessas revistinhas assim. Não li, mas sei qual é. As 23 Estratagemas. Esse livro, de uma certa maneira, te ensinava como ganhar um debate sem ter razão. Basicamente era isso. E por que eu estou fazendo esse gancho, Moreira? Eu vejo hoje as redes sociais muito nesse ambiente. Tá? Vamos pegar
né? Embora a parte textual no Facebook ainda seja bem viável da gente trabalhar, já o Instagram, a parte textual, ela morre na casca, porque ela é uma rede social muito mais visual e audiovisual, né? Então, o que funciona no Instagram são imagens, fotos e vídeo, né? Mas assim, vídeo agora. Mas eu vejo as redes sociais muito nesse universo das 23 estratagemas. Muito mais vale tu saber impor a tua razão, né, do que realmente ter razão. Que é o que esse livro, As 23 Estratagemas, se propunha a ensinar para as pessoas. Como ganhar um debate sem ter razão. Na verdade, assim, tu tá usando um termo. Eu conheço um livro, não sei se da Limpeu com o nome comercial pelo qual tu conheceu foi outro. Mas eu conheço um livro, e eu li esse livro, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, de Arthur Schopenhauer, que é lá do século XVIII, né? Então, muita coisa que hoje certos coaches e gurus empacotam e vendem no âmbito literário, já foi dita lá atrás, né? Então, na verdade, a nova comunicação, não tem nada muito novo, não. Mesmo a parte da internet, que hoje leva a gente de um lugar para o outro com extrema rapidez. Isso existia, mas por outras ferramentas de tecnologia. A mala direta. O Telex. Pouca gente se recorda, mas na história da comunicação isso está registrado, o naufrágio do Titanic, ele aconteceu numa madrugada, e na manhã seguinte ele já estava sendo relatado nos jornais de Nova York, porque ele já havia sido comunicado via telegrama. Telex e o código Morse. O código Morse. Então, havia ferramentas que conectavam o mundo. Só que hoje, o mundo ele está conectado, ele está integrado, também, não somente por ferramentas de comunicação, mas por ferramentas que não apenas transmitem a realidade, mas que eventualmente distorcem esta realidade. Essa talvez seja a grande contribuição, boa ou má, deste século, que é a forma como você vai vender. Está aí todo esse debate em torno da inteligência artificial, né? Todo esse esforço do combate às fake news também. Todo o esforço do combate à fake news, né? O medo dos tribunais e da justiça eleitoral dos países, não somente do Brasil, mas de todos os países democráticos, a respeito da possibilidade de você manipular uma imagem de tal forma que as pessoas já não saibam mais se é verdade ou não, se aquele vídeo é verdadeiro ou falso, né? A utilização de robôs também. Robôs! Você tem modelos digitais que estão ganhando milhões de marcas de luxo e que são pessoas que não existem. São pessoas feitas no computador e que têm contas no Instagram, no Facebook, nas redes sociais mais variadas e que vestem, entre aspas, Louis Vuitton, marcas as mais variadas, ganham dinheiro com isso e essas pessoas não existem. Alguém está por trás disso. Então, é um tipo de debate que hoje aqui no Brasil, principalmente no interior de São Gabriel, está muito ausente ainda, mas ele vai chegar. E vai chegar um determinado momento em que vão se questionar, isso é fato ou não? Isso é fato ou fake? Tu sabe, Moreira, que eu em um dado momento do nosso quadro aqui, do nosso podcast, da nossa Vozcast, ele nasce justamente com esse intuito, né? De trazer à luz de debates que não teriam luz, histórias que não teriam luz. Ele tem um cunho social, né? Isso a gente já fez quando a gente gravou o episódio piloto do A Bem da Verdade, eu fiz questão de frisar isso, né? Sim. Que o nosso projeto ele tinha esse cunho social de trazer à luz coisas que possivelmente não teriam espaço. E te ouvindo falar agora, né, sobre essas questões todas, até por uma questão de ter consciência do ambiente onde eu estou inserido, da realidade onde eu estou inserido, eu fui aos poucos me afastando das pautas políticas, né? Fui fazendo isso de forma proposital justamente pelo receio que eu tinha das pessoas não saberem fazer a distinção entre o que é a conduta pessoal, a conduta política, da conduta profissional. O júnior agente público, agente político e o júnior comunicador. Comunicador. As pessoas não conseguem fazer, as pessoas levam tudo para uma vala comum, né? Uhum. E bota tudo ali e faz esse mix. Então eu fui aos poucos me afastando das pautas políticas. Mas não tem como a gente não debater certas coisas.
Justamente porque o projeto em si, ele tem esse objetivo social. Correto. Dentro dessa análise e dentro dessas dificuldades todas, como é que tu analisa hoje o pleito eleitoral desse ano? Não só a nível de São Gabriel, mas a nível da nossa região como um todo, da fronteira, né? A gente tem aí o Alegrete, Livramento, Rosário do Sul, Dom Pedrito, Caçapava, todas elas têm mais ou menos a mesma atmosfera, né? Todas elas têm mais ou menos o mesmo caminhar, assim, a mesma cultura, né? Então, assim, qual é a leitura que tu faz desse ano eleitoral? O que tu enxerga desse ano eleitoral? Se tem alguma grande novidade, alguma grande diferença em relação a pleitos anteriores? Bom, nessa fase da campanha em que nós estamos, em que o programa vai ao ar, nós ainda estamos numa fase, podemos dizer assim, de aquecimento dos motores, né? Foram lançadas as candidaturas, foram inaugurados os comitês, foram lançados os planos de governo, estão sendo divulgados a conta-gotas nas oportunidades em que fazem caminhadas e tal, e as assessorias vão enviando para os órgãos de comunicação um pouco do que se pretende em cada área, né? Dentro, cada qual tentando vender o seu peixe de maneira legítima dentro do processo democrático. E eu não falo isso de um lugar de neutralidade, né? Eu falo isso dentro de um lugar de quem está inserido dentro desse processo muito ativamente, né? O que eu enxergo na realidade aqui do nosso interior é que essa é uma eleição do interior do Rio Grande do Sul como um todo, né? Dá para dizer a metade sul? Dá para dizer a metade sul. Eu vou até um pouco longe. Eu tenho visto, por exemplo, Porto Alegre, Canoas, né? Que são municípios onde eu tenho acompanhado muito presentemente as eleições. Tenho amigos nesses municípios, gente que está disputando eleições e que a gente está, de alguma forma, tentando motivar, tentando auxiliar, enfim. E também na nossa região. O fator enchente é um dado inafastável dessas eleições. O fator enchente, ele entrou no discurso não somente daqueles municípios que foram mais severamente afetados, mas também dos municípios aqui da nossa região, onde os próprios que, digamos assim, postulam, que estão na situação, São Gabriel, Santa Margarida, Alegrete, Rosário, eles apresentam uma conta, né? Eles apresentam uma fatura do que custou a enchente para esses municípios em termos de perda de receita, em termos de perda de arrecadação do FPM, então, e apresentando um cenário para 2025 que não é nada favorável para os municípios gaúchos. Só para ilustrar, Moreira, o Moreira falou do FPM. FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Exato. Em relação ao que se arrecada de ICMS. Exato. A FAMURS fez esse alerta que havia uma queda de mais de 40%. Todo o bolo tributário que vem do que é arrecadado na República, ele tem ali 32% que vai para o FPE, Fundo de Participação dos Estados, e algo em torno de 18%, já foi menos, que vai para os municípios. 18% é interessante. Não, é 18% do recurso da União repartido entre os mais de 5 mil municípios. Do país inteiro. Do país inteiro. Então nós estamos falando de um recurso que é vital para a maioria dos municípios, porque a arrecadação de uma prefeitura ela é feita do repasse do FPM da União, dos repasses tributários de ICM do governo do estado e do que arrecada dos impostos municipais, IPTU, ISS, QN. E agora o Imposto Territorial Rural. Só. Então, não existe mágica. E o município não tem autonomia para criar impostos, para criar ferramentas novas de arrecadação. É isso que a Constituição diz e é o que tem. Então, municípios que têm uma realidade socioeconômica, onde o seu comércio e onde a sua indústria não tem um suporte suficiente de arrecadação de ISS e outros impostos, vai ter uma dependência muito grande do Fundo de Participação dos Municípios, do recurso que vem da União e do Governo do Estado. Portanto, a diminuição desses orçamentos, ela é
fatal para alguns programas sociais. Ela será fatal para algumas ações. Então, é preciso observar com muita atenção o discurso e a promessa. É preciso observar com muito critério que no cenário hoje da eleição, em qualquer município do Rio Grande do Sul, tá, nós temos uma situação atípica, a enchente ocupa um debate muito grande. Por conseguinte, nós vemos nos planos de governo de muitas candidaturas uma preocupação que já chega atrasada, no meu entender, que é com o fortalecimento da defesa civil, das defesas civis municipais. Que é com... Lamentavelmente, o que tu quer nos dizer é aquela velha máxima, né? É melhor prevenir do que remediar. Nós estamos agora remediando, porque o desastre já aconteceu. O desastre já aconteceu, né? Diz a sabedoria popular que depois de porta arrombada não adianta tranca de ferro, mas o fato é que sim, né? Já há medidas e já há temas onde esse tipo de assunto é mencionado em planos de governo, também porque as assessorias estão detectando que o eleitor quer saber a respeito disso. Que a comunidade quer saber, tá, mas e agora? Né? Tivemos aí El Niño e Laninha, né? O casalzinho castigando o Estado por 3 anos, né? Ou era com enchente, ou era com estiagem, ou era com seca, ou era com inundação. Então, veio tudo ao mesmo tempo, um após o outro. E agora, o que fazer? O que fazer é o seguinte, ter uma preocupação efetiva com a agenda climática, né? E isso está presente nas eleições dos municípios em maior ou menor grau, mas está presente em quase todos. Do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul, sem dúvida. Então, quer dizer, nos grandes municípios você tem uma agenda quase... as candidaturas debatem esse assunto quase que como prioridade, né? Ganha uma relevância maior, né? A questão da contenção das enchentes, as bombas hidráulicas, isso e aquilo. Em municípios mais aqui do interior, você tem a questão das defesas civis, você tem a questão do aparato necessário, de buscar mais recursos para ter mais maquinário, para reparar mais seguidamente a manutenção de estradas rurais fortemente afetadas, tanto na estiagem quanto na enchente. Então, quer dizer, porque a estiagem ela também afeta o solo dramaticamente e impede muitas vezes uma manutenção mais adequada, mais consistente. Então, a realidade que se tem hoje nos municípios da nossa região, da região metropolitana, do estado todo, é de uma preocupação onde a enchente se torna um ator político, que pode, eventualmente, mover a opção do eleitorado para um espectro ou para outro do campo político. Então, da tua análise, o fato enchente, a pauta climática, ela é uma pauta que vai movimentar o tabuleiro político do Estado. Vai movimentar, sem dúvida, o tabuleiro político do Estado, já está fazendo isso, né? Agentes públicos que estão, por exemplo, no exercício da função e concorrendo ao mesmo tempo, ou apresentando um outro candidato nos municípios onde a reeleição não é possível, eles estão sendo duramente cobrados, se não pela comunidade, pela mídia diretamente, por ações concretas. Falando em cobranças, eu aproveitava a vinda do secretário de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, a São Gabriel, o deputado estadual Beto Fantinel. Conversava com ele sobre isso, porque eu fiz o registro já, recentemente não, já tem algumas semanas, o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, lançou um vídeo em que ele esclarecia o pedido de reposição feito pelo governo do Estado ao governo federal, pedido de reposição de arrecadação, né? O fator enchente impossibilitou a arrecadação de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. E a exemplo do que foi feito na pandemia, o governo do Estado solicitou ao governo federal uma reposição de arrecadação, daquilo que deixou de arrecadar por conta da enchente desses pouco mais de 30 dias que o Estado ficou praticamente paralisado. E ele relatava, nesse vídeo que foi publicado nas redes sociais, ele relatava a negativa do governo federal em fazer esta reposição, porque, segundo a análise do governo federal, foi utilizado
como base a arrecadação do ano de 2023. E o que o vice-governador Gabriel Souza alertava, né? Que o ano de 2023 já foi uma das piores arrecadações do estado do Rio Grande do Sul, já sob o efeito de uma outra gente. já sob o efeito da diminuição de arrecadação de ICMS sobre o combustível. Então, que o ano de arrecadação 2023 já foi um dos piores, se não o pior ano de arrecadação do governo do estado do Rio Grande do Sul. E que se tivesse feito uma média ponderada, certamente o governo federal teria decidido de uma outra forma e teria feito, sim, a reposição da perda de arrecadação. Então, temos essa situação. E o que eu conversava com o secretário Beto Fantinel era justamente sobre isso, sobre o governo do estado ter elevado um pouco o tom em relação ao governo federal, no sentido de cobrar de forma mais veemente o governo federal, né, porque o governo federal veio aqui com a figura do ministro extraordinário, do Ministério Extraordinário, exercido pelo deputado federal Paulo Pimenta, aqui de Santa Maria, aquilo que alguns chegaram a classificar como uma intervenção branca, tá? E de uma certa maneira prometeu muito e entregou pouco. Né? Então o governo do estado, através do governador, através do vice-governador, resolveram elevar o tom da cobrança, principalmente na questão do setor produtivo, do setor agropecuário, né, que muita gente com dificuldade de acessar o crédito, de acessar refinanciamento por conta da impossibilidade das negativas. Então, assim, a parte burocrática pesando muito. E aí a gente vai para a mídia e olha lá a promessa de cifras astronômicas, não sei quantos bilhões, não sei quantos bilhões, mas quando tu vai ver no realizado não chega à faixa dos 100 milhões. Tá? Então, assim, dentro desse escopo, isso entra também como consequência do fator atípico enchente? E aí, com certeza. E aí envolve, e nesse particular, envolve diretamente as siglas, né, do governo federal e do governo estadual nessa disputa. Porque, a meu ver, né, essa cobrança chega um pouco tarde, esse subir de tom no que diz respeito à cobrança chega tarde, porque eu estive agora, há coisa de 2 semanas, enlajeado a um compromisso familiar, né? Uma região fortemente afetada. Já tem muita coisa funcionando por pessoas que da autonomia de buscar retomar suas vidas, aquilo que diz respeito à iniciativa privada, a duras penas eles vão, sabe, reconstruindo, refazendo. Mas o que diz respeito a investimentos da União, prometidos e aguardados, passa novamente por um filtro que infelizmente é uma característica de ação do governo. Você anuncia, projeta, não somente o recurso do socorro aos estados, ao Rio Grande do Sul. Isso acontece na mecânica de quase todos os programas. Eu dou exemplo do Plano Safra. Plano Safra, uma cifra de 213 bilhões, o maior Plano Safra da história. Batendo recorde. Mas vai ver o realizado, o recurso que efetivamente foi, esse é o disponível, o anunciado. Mas o recurso que efetivamente se transformou em financiamento, foi emprestado, foi disponibilizado, muito pouco, não chega às vezes a 1/3, porque existe um caminho burocrático a ser percorrido que dificulta o acesso. Que dificulta profundamente. Tem um outro exemplo, Moreira, que dá pra gente usar, que é do próprio Pronamp, que é o dos micro e pequenos empreendedores. E que vem da mesma cadeia, é da mesma família, o Pronamp, o Pronaf e o Proagro. Não, o Pronamp que eu falo não o Pronamp do médio produtor rural. Estou falando o Pronamp do micro e pequeno empreendedor. Isso. Que também está com dificuldade de ter acesso a esse crédito, a essa linha de financiamento, porque pelas mais variadas burocracias... Mas é que o Manual de Crédito Rural do Banco Central e o Manual de Crédito empresarial também do Banco Central, eles são engessados, as restrições do Conselho de Política Econômica são extremamente adversas e nós temos aí, mais uma vez, a gestão... E bota o empresário ou o produtor refém do sistema financeiro também. Exatamente. Os bancos exigindo prazos para isso. A ingerência absurda, o controle quase total, o controle absoluto do Banco Central e do Ministério da Economia sob o comando de agentes do sistema financeiro. O sistema financeiro, ou seja, os bancos,
é que, de fato, determinam a política econômica do governo federal, não desse agora, mas de todos os outros de 90 para cá. Porque são eles que, de fato, baseados num discurso que a respeito da não ingerência da política, e aí é que entra a necessidade da política. Se defende a não ingerência política dentro do Banco Central. Ora, o Banco Central, ele é um organismo de governo. Ele não pode funcionar como uma agência independente, porque se for independente, ela será dependente de quem? Dos bancos, não da população, não do governo eleito. Ou seja, então não vai fazer a menor diferença. Se prevalecer o juízo de bancos centrais cada vez mais independentes, cada vez mais atrelados ao sistema financeiro, a política econômica não vai mudar nunca e o pessoal vai só brincar de fazer eleição. Ciro Gomes faz essa denúncia, né? Há muitos de que anos. O modelo econômico do Brasil, desde a redemocratização para cá, é exatamente o mesmo. Isso. Independente de quem sentou na cadeira de presidente, de quem ocupou o Congresso Nacional, o modelo econômico é rigorosamente o mesmo. Com a autocrítica de que ele fez parte disso, né? Sem dúvida. Com a autocrítica de que ele fez Foi parte ministro disso. da Fazenda. Foi ministro da Fazenda e tal. E, lamentavelmente, né, todo o discurso que ele fez, todo o discurso que ele apresentou de buscar um modelo novo e tal, no minuto seguinte após o início do segundo turno, houve um adesismo descarado, vergonhoso até, da sigla que o apresentou à presidência da República, que no minuto seguinte já era petista de carteirinha. Ou seja, então todo o projeto de um sistema autônomo, ele se desfaz aqui na conduta, né, na conduta do partido que o apresentou. Porque o adesismo, né, ao governo e a forma, o adesismo ao governo, ele é uma adesão incondicional, quer gostem ou não, à sua agenda econômica. Tu diz um adesismo sem exigências? Exigências, vamos dizer assim, cosméticas. Tá? Exigências, vamos dizer, para inglês ver, para não ficar tão feio na mídia. Né? Contempla ali o programa para os retirar pessoas do SPC, que era uma bandeira e tal, que foi apresentada. Transformaram aquilo numa forma, né, que beneficiava os bancos mais ainda, né? Tanto é que não teve êxito, não teve a adesão que se esperava e já deixou de ser executado nos anos seguintes. Então, essa é adesismo da boa e daquela maneira velha da política de aderir à base de sinecuras, né? Que, infelizmente... São os reflexos do sistema de coalizão, né? Para as pessoas não sabem, eu durante a faculdade, Moreira, pouca gente sabe, mas eu cursei Direito. Né? Ainda tem algumas situações ainda para concluir a minha graduação. Queira Deus que agora no ano de 2025 eu consiga fazer isso. Mas durante a faculdade eu debatia muito esses conceitos. Né? O Brasil, o nosso sistema de governo é um sistema de governo de coalizão. O que isso significa, para quem não entende a expressão? Significa que tu precisa, para poder governar, né, o executivo, para poder executar, precisa ter maioria no Congresso. Então, e aí eu costumava dizer isso na academia, justamente isso, que o nosso sistema de coalizão ele tem dois momentos. Ele tem um momento preparatório para a eleição, onde tu faz o teu arranjo político na expectativa de que o teu grupo político, além de eleger o executivo, eleja a maior bancada, seja ela para a Câmara de Vereadores, seja ela para a Assembleia, seja ela para a Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Tu tem a expectativa de eleger a maior bancada. E não logrando o êxito disto, tá, tu vai para um segundo momento de coalizão em que tu começa a cooptar outras siglas que conseguiram fazer assentos no Congresso Nacional para garantir a base de governo. Né? Isso é reflexo de uma Constituição que ela ficou meio capenga, né? Porque ela se projetou toda para ser parlamentarista, para dar amplos poderes ao Congresso na condução de questões executivas, eminentemente executivas, e acabou que
o país não se tornou parlamentarista, ele permaneceu presidencialista. Então você tem esse presidencialismo de coalizão, que é uma coisa meio misturada, onde o presidente é muito dependente do Congresso na sua relação e não há problema em fazer E alianças. uma disputa ferrenha por orçamento o tempo todo. Mas aí é que tá. Esse é que é o grande dano. Não há problema nenhum. Há problema com alianças? Não há problema com alianças. A maioria das democracias consolidadas, na Austrália, na Alemanha, na Nova Zelândia, nos países desenvolvidos, o governo, quando ele tem um número limitado, ele faz alianças, ele convida para o governo. Mas convida baseado em quê? Em programas. Alinhamento programático. Em o alinhamento programático. Não, nós queremos, aí chama lá, por exemplo, lá, a bancada dos verdes, lá no Europarlamento. Não, nós queremos que as emissões de gás de carbono sejam a tanto. Né? Você tem uma pauta ambiental, aí o governo lá, que é mais conservador, tem que ceder e tal, e aí vai buscar Sessões e concessões. concessões, mas em concessões de programa. O que se vê no Brasil Tem um detalhe é aí, uma Moreira. coisa desvairada de concessão de Eu vou puxar um pouco a conversa para um juridiquês, mas que a gente consiga modular para que todo mundo entenda, né? Isso é outro debate que eu fazia também muito na academia. Primeiro, aproveitar o gancho do que tu falou, que o Brasil foi, a nossa constituinte idealizou um país parlamentar e entregou um país presidencialista. E essa denúncia foi feita pelo próprio Dr. Ulisses Guimarães numa entrevista no Roda Viva, que está disponível no YouTube, quem quiser assistir eu recomendo inclusive. Ele faz essa denúncia, ele diz lá, né, abre aspas ao Dr. Ulisses Guimarães, o Sarney não queria sair da cadeira. Então, se adaptou a Constituição para um presidencialismo, tanto é que nas normas transitórias foi previsto um plebiscito, que foi feito depois, chamado o povo a decidir. Né? Se voltava para a monarquia, se permanecia no presidencialismo ou se mudaria para o parlamentarismo. E o povo decidiu pelo presidencialismo. E está aí hoje, né, esse modelo de coalizão. E tem um dado importante, Moreira, quando a gente estuda as diferenças do presidencialismo para o parlamentarismo, e aí vai bem ao encontro do que tu está dizendo. Até porque há vários presidencialismos. Né? Sim, a França, por exemplo, é um semi-parlamentarismo. Tem o presidente eleito, mas tu tem a figura do primeiro-ministro. Pouca gente sabe, mas o Japão é uma monarquia, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, mas enfim, o que eu te digo? A Espanha é uma monarquia parlamentar. A Espanha, uma monarquia parlamentar. Mas tem alguns detalhes importantes, eu falava sobre isso, né? Quer ver uma coisa? A gente fala muito em plano de governo, tá? Mas o plano de governo, na verdade, para o modelo posto hoje no Brasil, ele é uma situação pro forma. E por que eu digo que é pro forma? Né? Porque, e aí é um dado juridiquês que nós vamos trazer isso para um debate mais coloquial para as pessoas entenderem. Qual é a grande diferença do presidencialismo para o parlamentarismo? É o tal do princípio da irresponsabilidade. Aí as pessoas vão, que princípio que é esse? Irresponsabilidade? Sim, existe. Exato. O presidencialismo é dotado do princípio da irresponsabilidade. Já o parlamentarismo, ele é dotado do princípio da responsabilidade. O que significa isso? O camarada que concorre, ou a camarada, né, que concorra a presidente da República, a presidência da República, pode prometer o que bem entender durante a eleição. Uma vez eleito, não está compromissado a cumprir o que prometeu. Não existe nada na lei que obrigue a cumprir. Exatamente. O sujeito ele pode apresentar um plano de governo, né, com x exigências, programas e tal, e ele pode, no amanhecer da eleição, após, apresentar para a Câmara de Vereadores um plano plurianual totalmente diferente. Totalmente diferente. E não há nenhuma vontade, nem mesmo legislativa, no âmbito nacional, de equiparar as duas coisas, ou de, no mínimo, estabelecer critério de responsabilidade. Eu não sei se eu posso falar, porque ele não é candidato a nada nesse momento. O ex-prefeito Rossano, tá? Ele, certa feita, ele me imbuiu, inclusive, dessa tarefa, quando estava lá com ele no gabinete, ele enviou para a Justiça Eleitoral, após 6 meses, após um ano de mandato, uma relação de todas as etapas que já haviam sido cumpridas até aquele presente momento do plano de governo. Cadastrado na Justiça Eleitoral. Cadastrado na Justiça Eleitoral. Ele pegou aquele plano que tinha sido aprovado pelas urnas, enviado para a Justiça Eleitoral, pegou ele ponto por ponto e enviou para a Justiça
tudo o que havia sido cumprido naquele ano. Nem resposta veio. Sim. Por quê? Porque não há obrigatoriedade Do cumprimento. do cumprimento disso. A obrigatoriedade do cumprimento é o plano plurianual, é a lei orçamentária. Isso o executivo precisa cumprir. Sim. No mais, o plano de governo que foi cadastrado lá durante as eleições, ela não te atrela. Por isso chama-se princípio da irresponsabilidade. Já Daí no parlamentarismo é outra conversa. Porque no parlamentarismo tu depende do Congresso. E aí por isso que fala que o parlamentarismo é dotado do princípio da responsabilidade. Por quê? Tu vira para o Congresso e diz para o Congresso, olha, eu quero o poder para fazer isso, 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 isso e isso. Tu te compromete com essas pautas. A partir do momento que o teu partido e a tua pessoa vira primeiro-ministro, tu tá atrelado àquelas promessas. Sob pena do chamado voto de desconfiança, que as pessoas já devem ter visto. A Inglaterra, volta e meia, tem essas situações. Troca de primeiro-ministro muito rápido. Né? Por quê? Através do voto de desconfiança. O que é o voto de desconfiança? É o Congresso, é o Parlamento dizendo, olha só, tu prometeu que ia fazer isso, isso e isso e não tá fazendo. Então nós vamos te tirar daí e vamos botar quem... Então, essa é a grande diferença. Tá? O teu plano de governo no parlamentarismo te obriga ao cumprimento. É a grande diferença. Eu já fui parlamentarista. Já foste defensor do parlamentarismo? Já fui parlamentarista. Hoje em dia eu tenho para te dizer que eu sou um agnóstico do parlamentarismo. Que eu quero dizer assim, parlamentarismo no Brasil? Não sei. E não sei pelo seguinte, eu tenho sérias dúvidas do que seria um país parlamentarista com a composição congressual que nós temos. Eu tenho sérias dúvidas de que você... Porque, quer queira, quer não queira, o grande momento do eleitor no Brasil, que ainda não desenvolveu aquela cultura de participação cidadã ao longo do mandato, a fiscalização, a fiscalização, plebiscitos, isso e aquilo, plebiscitos e referendos, o grande momento é a eleição. E a eleição do personagem que vai chegar e vai dizer, eu vou mudar isso, né? O poder executivo, eu vou executar tal coisa. No momento em que um poder executivo, né, que é eleito por uma grande unanimidade, né, por uma grande maioria, seja para prefeito, presidente da República, governador, ele se torna, né, entre aspas, refém de um Congresso que tenha um arcabouço, uma formação totalmente oposta, com uma maioria, digamos, totalmente ideologicamente contrária, e que de onde possa surgir um primeiro-ministro talvez até inexpressivo em termos eleitorais, e é ele que vai governar. Então, eu tenho sérias dúvidas sobre esse modelo por conta do tipo de legislativo. Pela questão da representatividade, né? Exato. Mas sabe, Moreira, eu não posso perder o fio da moeda antes da gente se encaminhar para a reta final da nossa prosa, da nossa conversa, de te dizer que eu também sou um crítico muito ferrenho ao modelo que nós temos atual. E eu costumo dizer que o sistema proporcional fere de morte no nascituro a ideia de representatividade. E isso coaduna muito com que, nessa entrevista que eu citei aqui do Dr. Ulisses Guimarães, ele dizia justamente isso, que se era para o Brasil ser um país parlamentar, haveria necessidade de se repensar o voto para o Congresso, para o Parlamento. Se o caminho seria um voto distrital, enfim. E aí a observação que ele faz nessa entrevista é justamente essa. Olha que eu estou legislando contra mim mesmo. Porque eu sou eleito deputado de São Paulo com voto pulverizado em todos os municípios do estado. Se tiver que estabelecer uma região para mim, provavelmente eu não seja mais deputado. Então, assim, mas como é que eu vou te dizer assim? É o senso de responsabilidade com o Estado democrático. De tu perceber que o modelo atual, o sistema proporcional que vige no Brasil desde a era Vargas, ele é um modelo que, lamentavelmente, fere de morte a ideia de representatividade. Em algum momento vai ter que ser pensado distrital misto, coisas desse tipo. Mas eu gostaria também de te dizer, ainda alinhado com outras questões anteriores, referente, por exemplo, à realidade eleitoral, né? A realidade eleitoral dos municípios. Eu observo muito, por analogia, o que acontece em outras cidades que têm um grau de influência muito grande e que podem, eventualmente, semear, digamos, condutas, né? Estimular condutas para o futuro e tudo mais. Eu vejo a eleição hoje da maior cidade do país, a eleição de São Paulo, e observo que existem alguns fatos que são bastante
descrevem muito bem o tipo de realidade que nós temos hoje e que é muito perigoso. Eu vejo com muito risco a forma como se projetam, né, eventualmente, certas candidaturas que de uma hora para outra se galvanizam a população, galvanizam setores da sociedade que estão o quê? Frustrados com isso que você falou, a representatividade. Não se sentem representados por tudo isso que está aí. Não se sentem representados e querem ser representados. Mas aí, quem é que acaba capitalizando essas pessoas, capitalizando esse voto? A frustração dessas pessoas. A frustração dessas pessoas. O sujeito que é agressivo, que mete o dedo na cara, que apela para o denuncismo vazio e irresponsável muitas vezes. Que não comprova nada, né? Que não comprova nada. Que chega num debate e faz uma insinuação, joga aquilo no ar e a pessoa... Uma insinuação, aliás, diga-se de passagem, estritamente moral, né? Estritamente moral, de cunho estritamente pessoal. Que eu acho que se tem que fazer uma distinção. Na minha vida pública, no jornalismo, né? Eu sempre procuro... Se eventualmente eu transitei pelo terreno da polêmica, sempre foi no objetivo da polêmica de interesse público. Eu entendo que assuntos de natureza moral e privada não são de interesse público e não cabem nem no jornalismo nem na política, né? Mas tristemente a gente está vendo isso na maior cidade do país, tá? E dali um pouco isso vira moda, porque a maneira como as pessoas se sentem representadas, o camarada fair play, tá? Que joga dentro das regras do jogo, que joga o jogo democrático, que se prepara, sabe? Que estuda orçamento público. Esses temas não são populares. Esses temas que são vitais para a gestão pública, são vitais na hora de governar. São essenciais. São essenciais. Na vida das pessoas. Não são nem laterais numa eleição, né? Porque na eleição se joga a pessoa que aponta o dedo, é o camarada que é mais agressivo, que aparenta ser mais arrojado, que tem um discurso mais emocional, quando, na verdade, a gestão pública vai exigir racionalidade. Então eu temo muito, né, pelo futuro, não da eleição de hoje, né, nem da eleição... Eu temo muito pela cultura política que está se criando no país, estimulando um tipo de comportamento que é extremamente deletério para a vida pública, que é extremamente perigoso para a vida, para a política. Seria um cheque em branco, Moreira? Porque tu imagina, uma figura como essa ganha eleição em cima de um discurso que é estritamente moral e pessoal. Ganha eleição. Tu vai cobrar o quê de um camarada desse? Tu não sabe o que ele se comprometeu? Na verdade, ele vai transitar, vai passar, porque o denuncismo permite isso. O sujeito não precisa explicar suas promessas, nem de onde vai vir o dinheiro, porque ele está ocupado sendo o paladino da moral. Ele está ocupado e ocupando esse imaginário na cabeça das pessoas, sendo o paladino da ética, o camarada que aponta o dedo, que chama de ladrão, de corrupto, de safado, de não sei o quê. E como no imaginário coletivo todo mundo na política é isso? Ninguém presta? Ninguém presta. Aí então a pessoa que faz esse papel, ela já entra com largas chances de galvanizar ao menos uma parte da população. Então, esse tipo de conduta seriamente me preocupa. E eu acho que, examinando o que acontece no terreno das grandes cidades, a gente pode verificar um panorama futuro que me parece bem desafiador e que eu acho que quem preza pela democracia, quem preza pelo bom debate, precisa a todo custo, estando na mídia, estando no jornalismo, evitar que aconteça. Não dá mais para se omitir. Não dá mais para se omitir. A baixaria precisa ser combatida e eliminada. Moreira, nos encaminhando para o final, tu deixasses aqui bons indicativos para que as pessoas possam fazer boas reflexões. Primeiro delas, que a pauta enchente, ela é uma pauta muito presente neste ano eleitoral e está permeando o debate político em todos os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Precisamente. Se elas não estão diretamente pronunciadas como problema enchente, problema fortes chuvas, elas estão sendo denunciadas na pauta climática. Sem dúvida.
Fora isso, também as consequências da relação enchentes, pauta-chuvas ou pauta climática, a consequência disso nos orçamentos dos municípios e das preocupações futuras em relação ao orçamento também, ao orçamento, da arrecadação. E o financiamento dos programas, das ações das prefeituras. Exatamente. E também, obviamente, né, a pressão política que se faz sobre o governo federal, quem detém a maior parte do bolo tributário, né, e de quem se espera mais socorro e, lamentavelmente, tem executado muito pouco do que prometeu. Dá pra gente dizer nessa parte final, Moreira, que o governo federal se preocupou muito mais em fazer política em cima da tragédia do Rio Grande do Sul do que realmente resolver o problema das pessoas? Eu vou ser um pouco mais severo do que isso, se você me permite. Severo é um dos meus sobrenomes, inclusive. Meu nome completo é Cláudio Moacir Severo Moreira. Talvez venha daí a minha... A parte polêmica? Meu ímpeto por essas coisas. Não, vem muito do meu pai, na verdade, que também ele tinha uma maneira de se pronunciar e era um frasista muito melhor do que eu, enfim, marcou sua época. Mas, na verdade, ele não se preocupou em fazer política, se preocupou em fazer marketing. Marketing político puro e simples. O que nós vimos foi todo aí pantomimas de encher auditórios para assinar documentos, para nomear ministro, para registrar foto com Ricardo Stuckert, para fazer pose no meio do lamaçal, enquanto quem de fato está sofrendo os efeitos do lamaçal, da chuva, das perdas de vidas, continua sofrendo até o dia de hoje. Ainda há nos municípios gaúchos, ali daquela região do Vale dos Sinos, ainda há famílias nos abrigos. Nós estamos vai terminar agora, nos próximos meses, aquele prazo de carência que foi dado para consignados e para empréstimos e para isso e mais aquilo. E o que foi feito de maneira concreta para socorrer a vida dessas pessoas? Se a União, que é quem detém a maior parte dos recursos, não conseguiu efetivar isso, seja por problemas burocráticos ou porque se preocupou mais com o marketing do que com a ação efetiva, o que dirá os municípios? É preciso que o eleitor entenda que as prefeituras, que os prefeitos, do partido que for, eles têm a menor parcela do bolo tributário e a menor possibilidade de execução das suas ações. E vão precisar sim de financiamento, vão precisar sim de recursos e da maneira como está, na velocidade ainda meio canhestra com que esses repasses vêm acontecendo, eu tenho sérias dúvidas de que essa situação ainda vai se prolongar por mais alguns... Nós vamos perder uma década no que diz respeito à recuperação das nossas atividades econômicas. Uma estagnação de no mínimo uma década até conseguir reconstruir na sua plenitude e começar a projetar um avanço. Projetar um futuro a partir dali. Essa não é uma análise que eu gostaria de fazer, mas diante dos fatos é o que mais se sobrepõe, sem sombra de dúvida. Moreira, uma satisfação imensa. A gente ainda vai poder, numa outra oportunidade, filosofar um pouquinho mais e projetar um pouquinho mais o cenário político num aspecto mais abrangente, nacional, que eu acho que tem muita coisa pra gente conversar. Eu sei que tu é um leitor ávido, né? Tem aqui alguns livros aqui, Getúlio Vargas, tem aqui o Germinal também, que eu sei que tu que conta a história, o início do movimento operário na Europa, né? Então, assim, tem muita coisa... toda essa situação daquela época. Tem muita coisa pra gente debater, pra gente conversar, pra gente trazer isso numa linguagem mais palatável, né? Fugir um pouquinho da tecnocracia. Uma das coisas que eu quero fazer ainda no A Bem da Verdade é um momento do A Bem da Verdade debate, de ter não apenas mas 2 ou 3 convidados e com certeza conto contigo para algumas participações. Quando o assunto for parlamentarismo, presidencialismo, representatividade, me chama que eu tenho uma vontade, uma gana muito grande de falar sobre essas coisas, porque eu sou um crítico ferrenho sobre isso. Eu digo, né, justamente pela minha origem aqui fronteiriça, nasci em São Gabriel, me conheci por gente no meio político ouvindo esse discurso, precisamos de representação na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. Me corrija se eu estiver errado, acho que o último deputado federal de São Gabriel foi o Dr. Arlindo Vargas, saudoso Dr. Arlindo Vargas. Há 25 anos. Pois então, e eu sempre falei isso, a ideia de representatividade do nosso sistema político já está fadada ao fracasso, está falida no seu nascituro.
Porque, infelizmente, o sistema proporcional privilegia o capital ou a personalidade. E a nossa região, quando não consegue se organizar politicamente, fica sem representação. E sem recurso. Sem representação no Congresso Nacional, a gente não disputa o famoso orçamento da União, né? Sem dúvida alguma. Esse debate é para ontem. Ele vem sendo obstaculizado por quem não quer que isso mude. É preciso que a gente entenda que não é fácil de uma hora para outra fazer o distritão, ou coisa assim, porque tem forças muito poderosas que se beneficiam da coisa como ela está. Imagina se eu e tu somos do time que tá ganhando, tu acha que a gente vai querer mudar a regra do jogo? De jeito nenhum. Quem está no comando da situação não quer que a regra do jogo mude. Mas isso depende de pressão popular, depende da participação da comunidade nos assuntos públicos. E São Gabriel, né, já que a gente está voltando, é uma terra onde as pessoas participam, cobram, estão atentas às questões do debate público. Por isso que eu acredito que sim, existe a possibilidade de a gente construir, de fazer as coisas prosperarem dentro de uma visão que não seja de plena ruptura, mas sim de construção coletiva das coisas que nós precisamos. Muita disposição para o diálogo? É o que precisa, o tempo todo. E boas informações. Cláudio Moreira, a bem da verdade, estou para te dizer que foi um prazer imenso fazer esse episódio contigo. Viu? A honra foi minha, foi uma alegria e inscreve no canal que todos nós aqui precisamos. Um grande abraço. Tchau, tchau.